Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do canal Vista Pátria e do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o doutor Paulo Fernando Melo da Costa. Ele é advogado e coordenador do movimento Brasil Sem Azar. Doutor, muito obrigada por aceitar nos receber hoje. Boa tarde, caríssimos ouvintes, patriotas. Nós, o Movimento Brasil Sem Azar, estamos acompanhando atentamente dois projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei 442 de 91, que tramita na Câmara dos Deputados, e o outro é o PLS 186 de 2014, autoria do senador Ciro Nogueira, que está no Senado Federal. O projeto da Câmara está mais adiantado, já foi aprovado em uma comissão especial, e ele pode, a critério do senhor presidente da Câmara, dos senhores líderes, ser pautado a qualquer momento. Já o PLS 186 no Senado, ele teve uma última tramitação, um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ambos os projetos pretendem a legalização da jogatina no Brasil, desde as máquinas, né, de vídeo, jogo do bicho, bingo, cassinos, etc. Então, esta legalização da jogatina vai mexer com a economia do país e com a vida de milhões de brasileiros. Por isso que é importante que essas propostas sejam melhor conhecidas pela sociedade, sejam melhor discutidas, para que a população saiba quais são as vantagens e os prejuízos dessa medida por meio dessa atitude dos nossos representantes no Congresso Nacional. Ou seja, será que realmente vale a pena modificar a atual legislação que proíbe a jogatina no Brasil? Doutor, muita gente defende a liberação dos jogos de azar por uma questão econômica e da liberdade de escolha. Por que é tão ruim liberar? Muito bem. Há uma falácia, né, uma cantilena repetida pela máfia da jogatina, que a arrecadação de impostos aumentaria. A legalização da jogatina tem sido apontado como uma válvula de escape, como uma solução mágica. De uma hora para outra, o governo irá cobrir o rombo de suas contas públicas. Diz que a promessa dos jogos de azar recolheriam 5 bilhões anuais de impostos. No entanto, isso não fecha com os números reais. Essa estimativa está absolutamente inflada. E quem disse isso não sou eu, é a Procuradoria-Geral da República, por meio do procurador Dr. Peterson de Paula Pereira, em audiência pública na Câmara dos Deputados, e também por meio de uma nota técnica 065 de 2016, em que o Ministério Público Federal aponta os erros desses números. Na verdade, se forem legalizados, os jogos vão arrecadar no máximo 3 bilhões a mais de impostos. Isso representa pouco mais de 20% dos valores atuais obtidos com as loterias legais, Mega Sena, Loto Fácil, etc. Na verdade, a jogatina não aumenta o produto interno bruto, ou seja, não se cria um novo dinheiro, ela apenas sai de um segmento e passa para outro. As pessoas deixam de consumir em diversão, em cultura, em gastronomia, em restaurantes, em teatro, em cinema e outras atividades, e esse dinheiro vai, então, para a jogatina. Então, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o potencial de faturamento do Jogo Brasil não chega a nem 1% do PIB. E isso já inclui, repito, também as apostas legais, em loterias e também as apostas no jockey, já que temos legislação para isso. Doutor, existe os jogos legalizados e os jogos não legalizados, que é esse que eles estão querendo legalizar agora. Qual que é a diferença de um para outro? Por que não legaliza tudo ou não proíbe tudo? Na verdade, o jogo ele nunca vem sozinho. O jogo sempre vem mal acompanhado. Mal acompanhado de quê? Do crime organizado, do narcotráfico, da exploração de mulheres, da violência doméstica, da questão dos ludopatas, que são as pessoas em jogo, que perdem seu patrimônio, que ficam endividados,
que causam divórcios, separações nas famílias. Então, esse efeito perverso, ele nunca é ventilado pelos defensores da jogatina. Qual é o custo social que teremos para o Estado brasileiro em virtude dessas atividades? Então, o total de apostas legais e ilegais estaria por volta aí de 21 a 23 bilhões, né? Isso quem disse é o grande economista, doutor Ricardo Gazel. Então, ele conclui que a legalização traria um aumento em receita para os operadores dos jogos de azar. E é motivo para comemorar isso? Claro que não. Para o governo, também não. E por quê? Porque o dinheiro que ingressará nos cofres públicos dos donos da jogatina deixará de entrar no caixa de outros setores que também geram impostos, especialmente o ICMS. Isso porque o apostador gasta nos jogos de azar os valores que ele iria consumir na compra de roupas, supermercado, cultura, teatro, cinema, brinquedos, livrarias, cinemas e restaurantes. Então, na verdade, nós teríamos uma perda de cerca de 4,5 bilhões em impostos pela redução do consumo de outros bens e serviços. Doutor, um dos argumentos para legalizar os jogos não é somente a economia, e sim a geração de emprego. Qual é o impacto da liberação dos jogos na geração de emprego? Olha, na verdade, há uma pergunta fundamental nisso, é que quanto custará para o Estado brasileiro legalizar a jogatina? Os dois projetos de lei não respondem essa pergunta, não analisam qual será o resultado líquido de empregos e renda, qual será a taxa de lucro para as empresas nacionais e internacionais, nem quanto o Estado terá que gastar para fiscalizar o jogo e impedir que seja usado para lavar dinheiro. Nós temos uma realidade atual que nós não o Estado não consegue nem combater o mosquito da dengue. O Estado não consegue, vimos agora recentemente, a questão da vacinação contra o sarampo, que nem toda a parcela da população conseguiu ser vacinada. No passado, nós tivemos a CPI do orçamento, dos anões do orçamento, em que o ex-deputado João Alves declarou, em alto e bom tom, que ele ganhou 200 vezes na loteria oficial, obviamente lavando dinheiro. Nós vimos agora, recentemente também, nas ações Lava Jato, que os órgãos de fiscalização não conseguiram detectar lavagem de dinheiro de empresários, de tesoureiro de partidos, de deputados e senadores que movimentaram milhões na sua conta e não foram detectados. Então, nós temos aí mais de 5 mil municípios no país. Qual a estrutura do Estado seria capaz de administrar e, principalmente, fiscalizar a jogatina em todo o território nacional? Doutor, qual que é a ligação dos jogos, da liberação dos jogos com o narcotráfico? Todos nós sabemos o passado recente do Estado do Rio de Janeiro, principalmente o movimento dos contraventores do jogo do bicho, né, com o crime organizado, e que depois foram se infiltrando em outras searas da sociedade, principalmente nas escolas de carnaval. Depois, no governo passado, quando foi autorizado a questão do jogo, essas máfias elas administraram os bingos e administraram as máquinas, os famosos caça-níqueis, que depois foi proibido, mas que hoje estão também com as milícias armadas, principalmente no Rio de Janeiro. De tal maneira que, uma vez aprovado o jogo, apenas legalizará a questão para os contraventores que já administram esse segmento. Entre eles, há uma divergência também, aqueles empresários nacionais e internacionais que querem administrar as máquinas, os caça-níqueis, e aqueles outros empresários que querem fazer, por meio de hotéis, resorts, grandes cassinos, não é? Em pontos turísticos pelo Brasil, achando que com isso nós aumentaríamos o fluxo de turistas no Brasil
o que não condiz também à realidade. Por quê? O aumento do turismo é um dos principais argumentos dos defensores da jogatina. Em várias audiências públicas realizadas aqui na Câmara, não é? Eles sempre falavam sobre isso. Mas o importante é que nós temos outras maneiras de convencer os turistas a visitarem o nosso país. Ou seja, eles falam muito de Portugal, né? Que Portugal cresceu a sua economia, cresceu o número de turismo por causa do turismo. Mas se você for analisar os números, não é bem verdade. Tanto é que o Banco Mundial e a Organização Mundial de Turismo, entre 95 e 2014, o Brasil registrou um crescimento de turistas brasileiros maior, inclusive, do que Portugal, inclusive maior do que a África do Sul, onde a legalização do jogo é autorizado. Então, na verdade, quem viria jogar? Obviamente, é verdade que o Brasil tem o potencial para aumentar o número de turistas estrangeiros, mas não será o jogo que irá realizar essa tarefa. O país tem que melhorar a sua imagem no exterior, a questão do saneamento, a questão da hotelaria e principalmente da criminalidade. Dificilmente o morador de um país onde o jogo é legalizado, ou seja, onde já existem cassinos, né, acordaria um belo dia com vontade de vir para o Brasil apenas para jogar. A probabilidade, obviamente, é que ele jogue em seus próprios países, ou vá para Las Vegas, para Atlantic City, para Macau, para Monte Carlos, etc. Então, dizer que só por causa da legalização do jogo o turismo vai aumentar, isso é outra falácia da máfia da jogatina. Doutor, a gente pode dizer que existe um lobby dentro do Congresso e do Senado para promover a aprovação dos projetos? Sem dúvida nenhuma, ele já vem trabalhando há muitos anos em relação a isso. Inclusive, agora, recentemente, foi formalizada a Frente Parlamentar em Defesa da Jogatina, e isso porque muitos parlamentares arrumarão uma maneira do financiamento das suas campanhas, ou seja, o Caixa 2, o Caixa 3, né, das suas campanhas eleitorais. No passado, nós vimos qual foi a atuação nefasta das famosas máquinas de caça-níqueis, que foram feitas para quem? Para premiar os donos e não os apostadores, porque no jogo só quem ganha é a banca. Eu até brinco dizendo que o nome não deveria ser jogos de azar, deveria ser jogo de sorte, porque, na verdade, se você for ver estatisticamente, é azar para muitos e sorte para pouquíssimos. Ou seja, na verdade, o jogo se pretende legitimar com esses projetos, não será uma atividade aberta a novos empreendedores. Por quê? Porque ele já tem um dono. Serão os mafiosos, serão os contraventores, os criminosos, a milícia, que, obviamente, tomará conta desse mercado da jogatina no Brasil. Doutor, por que esse assunto, a última vez que foi pautado, foi em 2014, a PL do Senado 186 de 2014. Por que esse assunto voltou à tona agora, no final de 2019? Obviamente que há segmentos da área política que são desejosos para que o jogo seja aprovado, quer por interesses econômicos, quer porque são lobistas de empresários nacionais e internacionais, e, obviamente, também há segmentos que acreditam que, com isso, poderia, de uma certa maneira, melhorar algum segmento da sociedade do governo. Muito se fala, uma parte desse dinheiro vai para a segurança. Eu relembro que, atualmente, nas loterias oficiais, no Time Mania, na Quina, na Mega Sena, uma parte desse dinheiro já vai para o FUPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. E nem por isso o sistema prisional no Brasil tem melhorado. Então, é outra grande falácia, como se fosse chamado bode na sala, ou seja, para esconder outros problemas que estamos vivendo, econômicos e políticos, querem, de uma hora para outra, pautar o projeto da jogatina, como que, num passe de mágica, todos os problemas da sociedade e do governo fossem resolvidos. Esse projeto da jogatina, ele está sendo equiparado em relação à importância com o projeto anticrime do Sérgio Moro,
e que vai tomar aí uma boa parte do Congresso e até da mídia. Por que um projeto sobre jogos, que não muda muita coisa a vida das pessoas, está tendo a mesma relevância de importância do que um projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que é o maior nome do país de combate à criminalidade e à corrupção? Na verdade, os líderes partidários, eles escolhem a pauta, que depois é marcada pelo presidente da Câmara ou pelo presidente do Senado. A pergunta é, será que a legalização da jogatina é o assunto mais importante do Brasil? É o assunto mais urgente? Será que legalizar a jogatina é a solução para o país? Eu acredito que nós tenhamos outras pautas muito mais importantes, muito mais relevantes, como essa, por exemplo, a pauta do projeto anticrime do nosso ministro Sérgio Moro. Ainda temos a questão da reforma tributária que está tramitando. Urge também o Congresso apreciar a questão da reforma política, não é? E além de onde merecem revisão, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que já tem aí quase 30 anos de vigência, o novo Código de Processo Penal, também há uma comissão especial tramitando na Câmara, e muitos outros projetos que, na minha opinião, são muito mais relevantes, muito mais significativos do que simplesmente, como num passe de mágica, legalizar a jogatina no Brasil. Doutor, o senhor pode explicar para a gente como é que se dá a lavagem de dinheiro através dos jogos? Muito bem. Eles usam um mecanismo da seguinte maneira, né? Vamos imaginar que uma determinada pessoa, um político, por exemplo, ele tenha um determinado valor que foi adquirido por meio ilícito, por meio de corrupção, de propina. E ele, então, tem que validar, chancelar esse dinheiro. E procura o dono de um cassino, né, de um bingo, e diz, olha, eu tenho aqui tantos milhões, não é? Por exemplo, 4 milhões. Eu vou simular que vou jogar, ou seja, vou gastar tanto, não é? E em contrapartida, então, vocês me dão o resto do dinheiro como se fosse prêmio. Ou seja, ele paga, entre aspas, para poder perder. E perde uma parte desse dinheiro e o outro dinheiro, né, que fica, ele acaba sendo validado, ou seja, ele acaba sendo chancelado. Então, ele pega 4 milhões, gasta, por exemplo, 1 milhão e fica com 3 milhões limpinhos. Ah, agora eu entendi. Eu não estava conseguindo fazer a ligação entre a lavagem de dinheiro e o jogo. Agora eu entendi. Doutor, muito obrigada pela explicação. O senhor gostaria de fazer as considerações finais aqui para a galera do Vista Pátria e do Direito aos Fatos? Agradecer o convite e dizer para as pessoas que acompanhem a discussão dessa matéria, principalmente cobrando dos representantes dos seus deputados, senadores do seu estado, qual é a posição sobre eles, e qualquer informação pode ser obtida também na nossa página www.brasilsemazar.com.br. Pessoal, eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações os links para vocês poderem acompanhar e aprenderem melhor, porque eu tinha uma opinião, agora depois de ouvir o doutor eu já tenho outra opinião. Então, é sempre bom a gente ter o contato aí com os dois lados, com as duas versões, para a gente conseguir decidir melhor, pautar melhor até o nosso Congresso. Eu quero agradecer a todos que assistiram a gente até aqui, agradecer mais uma vez ao doutor Paulo Fernando pela disponibilidade, atrapalhei ele no escritório dele, obrigada, doutor. E quero desejar que vocês fiquem com Deus, que Jesus abençoe muito a vida de vocês e que Jesus trilhe o caminho de cada um. Fiquem todos com Deus.